Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Mago Lucifer de Ramaxias, tirando as suas dúvidas definitivamente. Hoje estou aqui para falar justamente do chifre e o tridente de Exu, que é o garfinho que vocês conhecem na imagem de Exu, ok? Então, saudações a vocês, espero que vocês entendam o específico, básico, mais um tudo para resumir tudo sobre o Exu. Então vamos lá. Poucos conseguem entender o significado de Exu, e cada um cria suas próprias teorias de interpretar esse amigo espiritual. Esclarecemos a origem do tridente adaptado a Exu, representação de ponto de força, garfo mais conhecido na linha de poder de Exu no Brasil. Era usado em batalhas de lutas o tridente, inclusive pelos gladiadores com menos defesa, porque não possuíam armaduras. Então um escravo, para ganhar a liberdade, usava-se o tridente e uma rede para vencer o oponente. Além da rede e o tridente, também se usava uma pequena adaga, que é um punhal. O tridente sempre representou a defesa para os gladiadores escravos que lutavam com todas as suas forças, Então eles eram quase totalmente indefesos, porque na verdade o tridente, o primeiro tridente, era de madeira e nem de ferro não era. Era uma espécie de um gancho para bloquear o inimigo. Então usava a rede e o garfo para segurar ou imobilizar o gladiador de armaduras, para depois poder perfurar o adversário e atacar com a adaga em local visível, que no caso seria perto do pescoço, coisa assim. Nesta época era difícil de se comer, sempre eram servidas frutas, entre outros cereais, e muitos tinham muita vontade de comer carne, porque eles eram escravos, Então sentiam necessidade, se passava falta com carência extrema de carne. E assim se deu a primeira origem ao servir o sistema de oferenda primeiro a Exu guerreiro ou Exu que guarda também. E se entende-se que Exu não tem chifres, e sim capacete com chifres, que representa poder. E então, com o passar do tempo, o escravo titulado como retirário, que era o nome dado a esses que usavam o tridente, que lutava agressivamente para ganhar a sua liberdade, fazia duelos com os guerreiros de grandes combates. Ou seja, a origem aqui no Brasil para Exu é carne crua, Então tem algumas referências diferentes do Exu, do Orixá Exu africano. Então, tradicionalmente isso vem mudando um pouco, justamente pela entidade de Exu e não pelo Orixá Exu, ok? Por isso se dá a oferecer a comida ao Deus Exu primeiro, a carne, porque é de direito do Exu receber esta honra, devido a seus sofrimentos de seu passado e de seus antepassados filhos. Seja Exu, Orixá ou Exu entidade, sempre prestam bons serviços, porque Exu é a esfera guerreira que leva e traz pelos movimentos das energias. Espero ter esclarecido o porquê do atributo ao tridente para representar as forças de Exu no Brasil, pois na África Exu dos Exus tem apenas um bastão, é um pouco diferente, e carrega suas cabaças cheias de porções mágicas e não possui chifres em sua imagem, esculpida em madeira ou em barro, que é a cerâmica, Então vejo muitos posters associando outras origens para explicar o garfo de Exu e o chifre. Porém, o sincretismo religioso da Igreja Católica Apostólica Romana foi quem associou Exu ao demônio, incrementando também o rabo de dragão, a imagem com um ferrão na ponta, como uma espécie de uma lança física, comparando Exu ao próprio diabo. Mas isto é lógico que não faz sentido, Fica claro a todos os iniciados, magistas, praticantes e estudiosos apenas que até nos dias de hoje ainda é feita imagem de Exus, baseado nisto. Muitos de cor vermelha para simbolizar o tal capeta. Por ilusão, o importante de tudo não é a imagem, e sim o conhecimento e a força que esse Exu pode nos trazer, ok? Isso que é o mais importante, são as energias de Exu, a força de Exu. E até hoje, é por este motivo que Exu é mal visto por leigos e acabam associando Exu como uma força maligna. Exu não é bom e nem ruim. Exu é pura energia mais próxima ao ser humano. Identifique-se mais com o seu Exu. Sem receios, entregue-se a esta maravilhosa magia de força que Exu representa para nós. Uma divindade maravilhosa,
Hoje em dia já tem casas que fabricam Exu sem chifres, pois a pouco vai sendo desmistificado o modo errôneo e até os próprios ensinamentos traziam na imaginação dos próprios praticantes. Ou seja, esse erro vem da imaginação até de muitos que praticam a magia com Exu. E infelizmente isso acontece. A pessoa dá aquela criação na imaginação que Exu tivesse chifre, algo assim. Mas isso não é realidade. O único Exu que tem chifre é aquele que usa o capacete, que no caso são os Exus guerreiros, que são os guardiões, os gladiadores, ok? O primeiro Exu é o orixá de lei. Abaixo vem as entidades, que são as falanges de Exus, que são, na maioria, pessoas guerreiras que se desencarnaram e por algum motivo têm a grande missão de ser titulado como Exu, na linha de Exu, que é uma linha mais baixa do que Caboclo, Preto Velho e entre outros aí que está acima do Exu. Porém, muitos perguntam, por que a presença de Exu, a energia de Exu é tão forte? Exatamente porque ela está mais baixa, então você sente a vibração mais forte de Exu. Porque muitos perguntam, eu vou em tal lugar, baixa um caboclo, coisa assim, não tem assim aquela energia, entendeu? Exatamente que a energia do caboclo, do preto velho, ela é mais leve, ela é maior, a condição, a expansão dela é maior, só que ela é mais leve, então a gente não pode sentir. Então é bem o oposto da energia de Exu. Exu vibra mais, é muito mais pesada a energia dele. Então é por isso que a gente pode se sentir com mais vibração, no caso do Exu. Ok? Então Exu de chifre é somente o Exu entidade e não o orixá Exu, que é o rei dos Exus, que representa todos os Exus, ok? E por aí se vai para a evolução infinita, podendo ele servir a todo tipo de serviço e trabalhos, em principal como curas, casos amorosos e quebra de forças contra inimigos. Quando o Exu ele faz o ataque, na verdade não está fazendo um ataque, ele está fazendo uma defesa, ok? Por exemplo, uma pessoa te deseja mal, a pessoa está atravessando o seu caminho, então quando você faz um trabalho assim, não é uma coisa egoísta, mas na verdade é uma justiça. Ele vai fazer o quê? Quebrar as forças do inimigo. Então aí o inimigo recebe o que merece, né? Então isso fica claro também. E não que o Exu seja maldoso, ok? A maldade daquela própria pessoa que está intencionando a maldade para seu lado, direcionando, ele vai devolver ao mesmo peso ou até mesmo dobrar aquilo que a pessoa está te desejando de mal. Então Exu é pura defesa e não tem maldade. No caso, ele atua em casos amorosos e demandas no comando de Ogum, conhecido Ogum aqui no Rio de Janeiro, e São Paulo é como São Jorge, sendo que na Bahia aí tem o diferencial entre Ogum e Oxóssi, ok? Aí tudo depende da casa que serve e outros comandos de Oxóssi. Isso é cumprimento de lei. Entre qualquer outro orixá ou santo, é aí que entra as linhas mistas, onde se cruza Exu com caboclo, por exemplo. Espero ter esclarecido muitas das dúvidas maiores de meus alunos, de meus seguidores pela rede da internet, ok? Eu vou escrever também em breve mais assuntos sobre as entidades, ok? Muitos perguntam para mim também o que é trunqueira ou tronqueira. Então nesse caso a casinha de Exu, como mais conhecida, que se refere como um receptáculo. Eu prefiro chamar isso de receptáculo, que é o que vai receber a energia negativa, ok? Para receber as energias e as cargas negativas, para anular toda a corrente de energias contrárias que se dá num congar, ou seja, que passa aquela força para aquele lugar que dá o fundamento, está consagrado aquele lugar. Então as energias tudo vai passar lá e vai ser bloqueado. Para finalizar o ponto específico do tridente, eu posso resumir os seguintes pontos de força na magia que o tridente representa. Assim, o cabo representa a terra, a ponta do meio representa o fogo, a ponta direita a água e a ponta esquerda o ar, ok? Sendo assim, os 4 elementos principais: terra, fogo, água e ar, ok? Então isso se liga totalmente na força de Exu na magia. E na Quimbanda também, futuramente a gente vai falar um pouco sobre a Quimbanda, para quem não conhece a Quimbanda,
Quimbanda não tem nada a ver com magia negra, ok? Então fica aí o meu abraço, um forte abraço a todos vocês e muito axé a todos. Atenciosamente, Mago Lucifé de Ramaxias.